Olá a todos que acompanham aqui o canal. Bom, por várias vezes a gente vê que esse governo, com seus representantes, tanto por parte do Bolsonaro, como por parte de ministros e outros representantes desse governo, apresentam uma narrativa falsa, uma narrativa mentirosa, uma narrativa distorcida da realidade do país. E por vezes trazem questões totalmente ultrapassadas que há séculos a humanidade superou, mas que a população brasileira, boa parte da população brasileira, ainda desconhece. E por conta disso, muitas vezes, nós, comunicadores, nós que fazemos esse trabalho no YouTube de combate à desinformação, temos que ficar explicando o óbvio. Mas uma outra coisa que também tem acontecido recorrentemente nesse governo são declarações estranhas, Declarações malucas também, mas que depois são desmentidas pelo próprio governo. E qual é o objetivo disso? Bom, a princípio você poderia dizer que essas declarações são erros mesmo, técnicos, por falta de conhecimento deles. E, de certo modo, isso até teria alguma lógica. Afinal, a gente sabe que a maioria dos ministros de Bolsonaro são despreparados para os cargos que eles estão ocupando. Não tem preparo, não tem experiência para um cargo tão alto quanto o que eles estão ocupando agora. Mas eu também vejo de uma outra forma. Como isso é tão recorrente, acontece tantas vezes, a gente já pode supor, a gente já pode presumir que é uma técnica também de manipulação. E como é essa técnica, aliás? Qual a lógica dessa técnica? Bom, o que acontece? Qual é o processo? Eles passam determinada informação, depois a imprensa tradicional e a oposição, de modo geral, critica essa declaração e apresenta, ridiculariza inclusive essa declaração e tenta mostrar, tenta provar que aquela declaração é absurda, é ridícula, e depois simplesmente eles desmentem essa declaração e colocam outra coisa. E isso fica sempre. Todos os dias temos uma coisa nova. Todos os dias eles apresentam um tipo de declaração absurda e depois ficam desconversando, ficam modificando a própria declaração. E da mesma forma, a oposição e a mídia tradicional ficam discutindo essas questões exaustivamente. Então, é uma técnica também mais elaborada do que a gente chama da cortina de fumaça também, que é uma técnica de distração. Colocar pautas, colocar coisas que são absurdas para que chocar as pessoas, Tanto para chocar as pessoas que defendem o Bolsonaro, para que elas fiquem com mais raiva da esquerda, por exemplo, ou que elas tenham uma atitude ainda mais extremada, mais fundamentalista religiosa, mais reacionária, ou também para a esquerda ficar com raiva e a esquerda ficar batendo, a esquerda ficar debatendo isso, ficar exaustivamente falando sobre essas questões e deixar de lado outras questões. Porque todas as pautas, as principais pautas, que são as pautas trabalhistas, as pautas sobre as reformas da Previdência, a reforma trabalhista já foi feita, A reforma da Previdência, a reforma e outros tipos de pautas voltadas para a questão do trabalho, para a questão, por exemplo, das privatizações, essas questões, essas pautas de política externa, essas pautas de economia, são deixadas de lado, justamente porque ficam batendo nessas questões superficiais, porque elas
chamam a atenção do público em geral, gera uma polêmica. Então isso é também uma técnica de manipulação, porque ele faz com que a esquerda entre no jogo deles. Isso não é uma coisa que eles estão fazendo há pouco tempo, né? Faz muito tempo já que eu aviso isso e faz muito mais tempo ainda que a esquerda entrou nesse jogo, né? Então, assim, isso é um alerta para você que é criador de conteúdo, para você, para todas as pessoas de modo geral que ficam compartilhando também essas informações. A gente deve focar nas pautas trabalhistas, nas pautas nacionalistas, né? Nas pautas de interesse nacional. Esse governo é uma espécie de continuação do governo Temer, das ideias do governo Temer, que quer privatizar nossas riquezas nacionais, que quer tirar direitos trabalhistas, que quer modificar a Constituição, que quer desrespeitar, inclusive, a Constituição, que quer dar terras, mais terras, aos latifundiários e tirar a terra dos indígenas, quer perseguir, né, os indígenas e outros grupos de minorias. Então, assim, gente, é preocupante a situação. Então, a gente tem que avaliar o que é real, tem que separar o que é real do que é essa ficção que eles estão querendo criar. A gente sempre tem que ter essa visão, né? Porque senão a gente acaba caindo nesse jogo deles, nessa ficção, nessa novela que eles estão criando. Que tudo isso é uma novela, tudo isso é uma ficção. Porque o que é real são os interesses econômicos por trás de tudo isso. E é isso que a gente sempre deve ficar mais atento. Então, um abraço a todos e até mais. Esse é o recado de hoje, né? Até breve, gente.